Eu queria agradecer 3 pessoas responsáveis por esse encontro aqui na rua. A primeira é a Thaís Bilenque, que me convidou a escrever sobre as jornadas de junho. Com muito tato, ela conseguiu quebrar minha resistência em publicar na grande imprensa. Ela bancou o que eu escrevi e foi extremamente cuidadosa na edição do texto. Graças à sua insistência, eu ousei colocar no papel o que me ocorria e que é o que eu vou falar hoje à noite. A segunda pessoa a quem quero agradecer é a Silvia Castelo Branco, que me propôs essa aula aberta e que, acompanhada pela generosíssima equipe do Centro Cultural Barcos, se encarregou com delicadeza de todos os detalhes para tornar viável essa situação. A terceira pessoa é a Gabriela Vanzetta, que ficou indignada quando soube que a aula aberta seria em lugar fechado, dizendo, com a antena que é própria à sua juventude, que o único lugar compatível com uma proposta assim era a própria rua. A todas elas, minha gratidão. Mas não é só por isso que eu as menciono. Eu vejo nessa constelação feminina, no caso, um sinal a mais do momento presente. Em cada uma delas há uma pequena brecha e um desejo. Desejo de ouvir as vozes da rua, desejo de ouvir as vozes na rua. Pois bem, numa recente aparição no programa Roda Viva, o polêmico filósofo esloveno Slavoj Žižek dizia que é mais fácil responder à pergunta "o que quer uma mulher?", brincando com a butada freudiana, do que entender o que queriam os participantes do Occupy Wall Street. Eu não sei se ele tem razão. Em todo caso, desde os protestos do mês de junho, que puseram o país de joelhos, não passa dia sem que surja alguma nova hipótese tentando explicar as manifestações e se perguntando o que é que elas queriam. As respostas vão do aumento no preço dos tomates ou dos impostos, até a exigência crescente da chamada classe C ou de um protofascismo renitente. Os políticos pisam em ovos, os politólogos afundam nas próprias brumas e nos seus clichês. E o embate pela capitalização dessa imensa energia que explodiu pelas ruas só vai se acirrando. Os fatos vão sofrendo agora a guerra das interpretações. E é inevitável que assim seja. Infelizmente, esse processo escancara o fosso que separa os protagonistas das manifestações, por um lado, e as instituições que até ontem tinham a ilusão de representá-los. Antes de perguntar o que querem os manifestantes, talvez fosse o caso de indagar o que essa nova cena que se instaurou nas ruas pode desencadear. Que nova coreografia política é essa? Pois não é apenas um deslocamento de palco, digamos, do palácio para a rua, mas também de atmosfera, de afeto, de contaminação, de correnteza, de movimento, de embate, em suma, de impotência coletiva. Independente do desfecho concreto, é um momento em que a imaginação política se destrava. Isso representa um corte na continuidade do tempo político. Ao exceder as condições concretas que as suscitaram, as manifestações parecem ter desencadeado um processo imprevisível, cujo caráter instituinte dependerá dos dispositivos concretos que se for capaz de inventar para sustentar e intensificar essa energia. Seja como for, a sensibilidade coletiva sofreu uma inflexão. É toda a dificuldade de uma ruptura. Uma ruptura não pode ser lida apenas com as categorias disponíveis antes dela. Categorias essas que a ruptura justamente está em vias de colocar em xeque. A melhor maneira de matar um acontecimento dessa ordem é reinseri-lo no encadeamento causal, reduzindo-o aos fatores diversos que o explicariam
e que o esgotam, ao invés de, ao contrário, desdobrar aquilo que eles parecem trazer, de novo, ainda que de modo balbuciante ou embrionário. Tudo isso será taxado de ingenuidade, irracionalidade, romantismo, espontaneísmo, a menos que dê resultados concretos. Como se a vivência de milhões de pessoas ocupando as ruas, sendo afetadas no corpo a corpo por milhões de outras pessoas, atravessados todos pela energia multitudinária, enfrentando embates concretos com a truculência policial e militar, inventando uma nova movência, recusando os carros de som, os líderes, os discursos, as palavras de ordem, mas ao mesmo tempo acuando o Congresso, colocando de quatro as prefeituras, embaralhando o roteiro dos partidos, colocando em suspenso os governantes das várias esferas, como se tudo isso não fosse concreto. Como decretar que tal movimentação não reata a multidão com sua capacidade de sondar novas possibilidades e de empreender reviravoltas? Não se trata de retomar o desgastado mote "um outro mundo é possível", mas na concretude das nossas cidades e na correnteza móvel de seus fluxos materiais e imateriais, trata-se de vislumbrar as linhas de força que apontam em diferentes direções daquelas que até ontem pareciam impor-se como um destino. Aos olhos de nossos gestores políticos, por exemplo, alguns grupos minoritários, comunidades indígenas ou indigentes, na sua resistência aos projetos faraônicos, pareciam resquícios descartáveis, bolsões de insanidade a serem removidos. De repente, inverteu-se a equação. Insanidade é o que está à frente de todos, da prepotência da FIFA à megalomania neodesenvolvimentista. É um fenômeno de vidência coletiva. Enxerga-se, de repente, o que estava diante do nariz, mas que antes parecia opaco. Ao mesmo tempo, vislumbra-se o que era impossível. Para ficar no mais rente ao mote inicial, o que até ontem era trivialidade cotidiana, a saber, os transportes públicos são privados. Subitamente, isso torna-se intolerável. O que até ontem parecia inimaginável, a saber, tarifa zero, de pronto torna-se mais do que o anseio, torna-se uma evidência. Assim, a fronteira entre o intolerável e o desejável se desloca, e sem que se entenda como, nem porquê, de pronto parece que tudo mudou. Ninguém aceita mais o que antes parecia inevitável, o transporte de gado, e todos exigem o que antes era impossível, a inversão das prioridades entre o público e o privado. Mas seria preciso ir muito além das categorias ainda manipuláveis pelo discurso político, ou mesmo mensuráveis pelos planejadores e pelos economistas. Suponhamos que a nossa imaginação destravada extrapole os âmbitos em geral atribuídos à esfera administrativa. Ousemos a pergunta: e se isso tudo se estendesse à vida mesma? Uma vida não poderia ser definida pelo que se deseja e também pelo que se recusa, pelo que atrai e pelo que repugna? Por exemplo, o que no capitalismo se deseja, o que nele se abomina, é o mesmo do que no cristianismo, ou do que numa cultura indígena, ou do que no movimento hippie, ou do que entre os skinheads? E será o mesmo entre idosos, poetas, transexuais?
De propósito, multiplicamos aqui os planos, as esferas, os âmbitos, pois, embora heteróclitos, são indissociáveis. Tentemos um pequeno exercício de rememoração. Mudanças brutais ocorreram nas últimas décadas, no mundo e no Brasil, na economia e na cultura, na informação e na sociabilidade. No rastro disso e nessa chave do intolerável e do desejável, o que terá mudado na nossa relação com o corpo, ou com a sexualidade, ou com a velhice, ou com a morte, ou com o tempo, ou com a terra, ou com o ar, ou com a calota polar, ou com a infância, ou com as drogas, ou com os sonhos, ou com a culpa, ou com o ócio e o trabalho, ou com a alteridade e a miséria, ou com a raça, ou com a interioridade e a privacidade, ou com a tecnologia, ou mais amplamente, o que terá mudado na relação com o poder e com as instituições. Não se poderia dizer que é isso tudo, e muito mais, que define uma sensibilidade social? E não é essa sensibilidade social que vem sofrendo mudanças, às vezes paulatinas, outras vezes bruscas, por vezes numa aceleração inesperada, sobretudo em momentos de crise ou ruptura, ainda mais num momento como esse, em que o poder contemporâneo não só penetra nas esferas as mais infinitesimais da existência, mas também as mobiliza, as põe para trabalhar, esse poder que as explora e amplia, dos genes à inteligência, produzindo uma plasticidade subjetiva sem precedentes, que ao mesmo tempo lhe escapa por todos os lados. É esse duplo movimento que caberia explorar para entender as novas formas de revide em momentos mais explosivos, no interior disso que se chama capitalismo e que aponta para o esgotamento de alguma coisa para a qual não temos ainda um nome, mas que pede, obviamente, uma reconfiguração radical da relação entre vida, coletivo, desejo e poder. Mesmo no interior da nossa atualidade, por vezes temos a impressão que todos almejam o mesmo: dinheiro, conforto, segurança, ascensão social, prestígio, prazer, felicidade. Ou será essa apenas uma miragem enganosa, disseminada pela cultura midiática e publicitária, por um suposto consenso capitalista que camufla formas de vida em luta, não apenas classes em luta, com todas as segmentações e heranças malditas, escravocratas, racistas, elitistas, mas também conflitos entre modos de existência que colidem, formas de vida distintas em embate flagrante. É fácil constatar que modelos de vida majoritários, por exemplo, a da classe média tomada como padrão universal, propagada como um imperativo político, econômico e cultural, de consumo desenfreado, esse modelo que se impôs ao planeta inteiro, dizima cotidianamente modos de vida ditos menores, minoritários, não apenas mais frágeis, ou mais precários, ou mais vulneráveis, mas também mais hesitantes, mais dissidentes, ora tradicionais, ora ao contrário, ainda nascentes, tateantes, ou mesmo experimentais. Não é fácil recusar a predominância de um certo modo de vida genérico, bem como o modo de valorização que está na sua base. Por exemplo, essa teologia da prosperidade, que não é exclusividade das igrejas pentecostais e que vai se infiltrando por toda parte. Como escovar essa hegemonia a contrapelo, revelando as múltiplas formas que resistem, que se reinventam
ou mesmo que vão se forjando a revelia e a contracorrente da hegemonia de um sistema de mercado e seu cortejo de efeitos e perversões próprias. Insisto, quando falamos de múltiplas formas de vida, não nos referimos apenas a minorias já constituídas, como índios, quilombolas, loucos, putas, mas no coração das cidades também há tribos nascentes, novos nômades, precários que de maneira frustra ou afirmativa demandam outra mobilidade e outra hospitalidade. Alguns dirão que várias das coisas mencionadas há pouco extrapolam o campo da política, ou da política econômica, ou da política institucional, ou do planejamento urbano, e essas coisas não podem nem devem ser decididas pelo poder público, muito menos por um prefeito trancado em seu gabinete. Seriam do domínio pessoal, subjetivo, individual ou da esfera privada. Mas, a meu ver, o problema está mal colocado e a equação deveria inverter-se. É que a política, a representação, os eleitos que dela participam, já são parte de um modo de vida que se impôs, se alastrou, vingou, por assim dizer. E esse conjunto todo aparece como um horizonte intransponível, a das ditas democracias ocidentais, com tudo o que se pode acrescentar a essa denominação excessivamente vaga, modulada por mecanismos de controle e de monitoramento eficazes e sutilmente despóticos. Sociedade do espetáculo, sociedade de controle, era da biopolítica, capitalismo pós-fordista, império, estado de exceção, seja lá como quisermos chamá-lo. E claro, nenhuma dessas expressões por si só dá conta do contexto singularíssimo do Brasil, onde tudo isso se combina com especificidades históricas, antropológicas, com as heranças várias que persistem em graus diversos, como já mencionamos. Toda uma biopolítica racista que vai de par com uma modernidade autoglorificada. Sim, vivemos num momento especialmente cruel, em que o caráter mais flexível, ondulante, acentrado, até mesmo rizomático de alguns mecanismos de poder econômico e político não consegue esconder a brutalidade mais retrógrada da qual ele depende e com a qual ele se conjuga violentamente, imputando a violência, como sempre, aos que contestam essa aliança espúria, criminalizando os que a recusam com veemência. Então, toda a questão é como alargar o campo da política, ou pensar a dimensão política das formas de vida e da sensibilidade que lhes corresponde. Ou, para formulá-lo de maneira ainda mais precisa, como pensar a própria política à luz dessa questão das formas de vida que lhe antecede. Talvez Foucault continue tendo razão. Hoje em dia, ao lado das lutas tradicionais contra a dominação, por exemplo, de um povo sobre outro, e contra a exploração, por exemplo, de uma classe sobre outra, diz Foucault, a luta contra as formas de assujeitamento, isto é, de submissão da subjetividade que prevalecem. Pois nosso tempo inventou modalidades de servidão inauditas. Como diz Lazarato, inspirado em Guattari, nós somos tratados maquinicamente, como estatística, como banco de dados genéticos, informacionais, de consumo ou de categorias de interesse. E somos também afetados maquinicamente, ou seja, não mais influenciados por categorias ou conteúdos ideológicos ou políticos, de significação ou de sentido, mas somos sim trespassados por signos assignificantes, algoritmos, equações, gráficos,
que se dirigem não à consciência ou à nossa vontade, mas que se impõem como modos de semiotização num plano pré-subjetivo. Franco Berardi, um outro desse grupo de italianos, analisou com cores muito fortes esse novo ambiente que ele chamou de neuromagma. Como ele diz, a decisão política não depende mais das opiniões, nem do choque entre opiniões relativamente livres, uma vez que a opinião da maioria está exposta a uma espécie de emulsão midiática ininterrupta e ao que ele chamou de um mix psicoquímico. As decisões globais dependem cada vez menos da opinião e da vontade e cada vez mais do dever cego e inevitável do que ele chamou desses fluxos psicoquímicos, hábitos, medos, ilusões, fanatismos que atravessam a mente social. O lugar de formação da esfera pública teria se transferido da dimensão do confronto entre opiniões ideologicamente fundadas para essa espécie de magma do oceano neurotelemático, como diz ele, no qual as coisas se determinam fragmentariamente, imprevisivelmente, por efeito de tempestades psicomagnéticas e cada vez menos referidas a esquemas políticos definidos. Talvez a explosividade desse momento em várias partes do globo tenha a ver com a extraordinária superposição dessas dimensões todas, macro e micropolíticas, econômicas e inconscientes, informáticas e neuromagmáticas, e que demandam muito mais do que uma mera consciência política, ou muito mais e muito menos do que apenas manobras institucionais. Talvez isso exigisse, para ser apreendido ou para ser revidado, uma outra política da percepção. Eu me explico. Já. Eu dizia, uma outra política da percepção. Por um lado, caberia perceber essa dimensão que nos atravessa e que nos torpedeia, como que abaixo da linha da consciência ou da vontade, para não dizer abaixo da linha da cintura, como que pelo saco, pelo sexo, pelo eros. Como diz a pós-feminista Beatriz Preciado, com seu humor cáustico, mesmo reconhecendo o valor da teorização sobre a multidão proposta por Negri, ela considera que a descrição dos teóricos italianos se detém quando chegam até a cintura, não vão abaixo daí. Daí a denúncia dela do que ela chama de um regime fármaco-pornográfico do capitalismo. Ela mostra como durante o século XX, o psiquismo, a libido, a consciência, mesmo a heterossexualidade ou a homossexualidade, e agora eu cito, foram sendo transformadas em realidades tangíveis, em substâncias químicas, em moléculas comercializáveis, em corpos, em biotipos humanos, em bens de intercâmbio gestionáveis pelas multinacionais farmacêuticas. O êxito da ciência estaria em transformar a depressão em Prozac, a masculinidade em testosterona, a ereção em Viagra. Em todo caso, é assim que ela descreve o contexto contemporâneo, agora eu cito. Mas se fossem na realidade os corpos insaciáveis da multidão, seus paus e seus clítoris, seus ânus, seus hormônios, suas sinapses neurosexuais, se o desejo, a excitação, a sexualidade, a sedução e o prazer da multidão fossem os motores de criação de valor na economia contemporânea,
se a cooperação fosse uma cooperação masturbatória e não simplesmente uma cooperação entre cérebros. Fim da citação. Assim, é todo um desafio, nesse contexto, perceber os revides também nesse plano do eros social, do que ela chama potência gaudendi, ou força orgásmica. De fato, uma série de iniciativas e movimentos que não se dizem políticos, nem têm qualquer vinculação com a política representativa, e que vão sendo produzidos na densidade e na intensidade molecular da cidade, como uma espécie de necessidade vital de populações, grupos, associações, tribos, dissidentes, máquinas celibatárias, mesmo que isso aconteça da maneira mais imperceptível aos olhos da política institucional. Daí o absurdo daqueles que veem nos protestos um abandono da política, simplesmente porque não se dão esses protestos pelas vias institucionais, quando são talvez a maneira mais direta de reapropriação e reinvenção de uma cena política, por fim digna de ser investida. Eu penso na Marcha das Vadias e o conjunto de condutas ali expostas e reafirmadas da maneira mais corajosa e performática, e que se conjugam, obviamente, com todo tipo de reivindicações no plano jurídico, médico, institucional, portanto, levando em conta algumas mediações necessárias para operar transformações também no plano jurídico. Mas eu insisto, são respostas primeiramente vitais. Assim como a bicicleta se tornou, num certo momento, o símbolo de alguma coisa no coração da cidade, pelo menos para uma certa faixa da população, paradoxalmente aquela que disporia, sim, de recursos para circular de automóvel e que cansou, e cujas reivindicações também chegam àqueles responsáveis por planejar os fluxos urbanos. O que dirá então os outros que não é que cansaram, mas para quem algo pode ter se esgotado? Seria preciso fazer do esgotamento uma categoria política, biopolítica, micropolítica, o indício de um estado de virada, onde a pergunta que cabe cada vez mais visceral é: o que será que se esgotou? Talvez estejamos num momento assim, em que até mesmo um Papa renuncia porque está esgotado, porque não tem mais forças. E o Papa seguinte percebe que algo caducou na sua igreja, que há coisas que não pegam mais, não colam mais, não se sustentam, se exauriram. Parece que a igreja subitamente vai mais rápido que nosso congresso, por exemplo, para ficar numa imagem simplória e provocativa, sem julgar sobre o instinto de sobrevivência de uma instituição que tem 2 milênios de experiência em sobrenadar nas águas da história, por turbulentas ou turvas que sejam. Ainda não temos como saber se o mês de junho foi uma explosão efêmera ou o início de um ciclo inaugural na política brasileira, em ressonância com tantos outros que pipocaram pelo mundo afora. Claro, no nosso caso é preciso cautela. Infiltrados de todo tipo veem nessa movência uma ocasião única para emplacar o fora Dilma. Mas não deveríamos deixar um movimento tão rico na mão da direita organizada ou dos fascismos que graçam por toda parte. Não deveríamos nos intimidar com essas franjas, nem deixá-las dar o tom e decidir do destino de um sopro que começou longe delas. Como disse um colega, não se deveria estigmatizar os jovens que se cobrem com a bandeira brasileira. É a primeira vez que toda uma geração desce às ruas e vão usando os signos que tem na mão, por vezes na inocência de seus usos retrógrados em outros momentos da história. Não se deveria, a partir desses signos e desses riscos,
largar o movimento e enterrá-lo no buraco negro de nossos traumas coletivos e de roldão, indiretamente, confortar assim as formas de organização política instituídas, mesmo as de esquerda, inquietas com algo indomável que lhes escapa e a reboque das quais elas se veem obrigadas a correr muito a contragosto, já que as pautas emergentes podem desviar o script das reeleições já agendadas. Em todo caso, é inegável que algo se destampou e temos dificuldade de apreender o que há de novo num movimento tão imprevisto, imponderável, para não dizer intempestivo. A Turquia, o Egito, a Espanha têm obviamente sua parte de contágio e, apesar das diferenças notáveis de contexto, guardam certo ar de familiaridade. Mas neles, o autoritarismo ou a crise econômica parecem explicar os levantes. Será então que no nosso caso seria preciso recuar até maio de 68 e as barricadas do desejo? Em todo caso, a pergunta retorna: mas afinal, o que quer a multidão? Mais saúde, educação, serviços, menos corrupção, mais transparência, uma reforma do sistema político? Ou tudo isso, claro, e algo ainda muito mais radical, um outro modo de pensar a própria relação entre a libido social e os poderes instituídos, um outro modo de pensar a relação entre o desejo e o poder. É claro que a natureza dos protestos aponta para uma outra gramática política, onde a forma já é parte do sentido. A horizontalidade, que foi a forma dessas manifestações, e a ausência de centro ou comando dramatizaram uma nova geografia do poder. É difícil nomear uma tal mudança e, sobretudo, transformá-la em pauta concreta. Como traduzir em propostas as novas maneiras de exercer a potência, de fazer valer o desejo, de expressar a libido coletiva, de driblar as hierarquias, de redesenhar a lógica da cidade e sua segmentação, de fazer ruptura, de fazer dissenso? Além do que, ninguém há de supor ingenuamente que a multidão está isenta de colisões, de linhas de fratura, de conflitos e interesses os mais diversos e disparatados em seu próprio seio. Ela é tudo menos um bloco homogêneo, por isso que ela é multidão. Vale relembrar a diferença entre massa e multidão para Negri. A massa é homogênea, compacta, tem um único rumo, segue um único líder, delega a ele todo o poder e a representação, como no nazismo. E que fantasmas desperta esse risco? Em contrapartida, a multidão é heterogênea, plural, acentrada, múltipla nas suas cores, nos seus desejos, nas suas direções, e não se deixa representar por ninguém, pois ninguém mais representa ninguém. É o que Negri quis salientar para descrever o que vem vindo com o pós-fordismo e o trabalho imaterial e a reconfiguração do modo mesmo de associação entre as gentes. Claro que uma multidão pode virar massa, nada está dado nem está garantido, e o problema continua sendo o de décadas atrás. Como essa pluralidade produz ligações laterais, transversais, efeitos de conjunto e de virada, sem que se espere que alguém fale em seu nome ou dela se aproprie. Em todo caso, tudo indica que a ocupação das ruas não visa exclusivamente a elevação do nível de vida, foco principal dos últimos mandatos presidenciais. Se os protestos tangenciaram uma recusa da representação,
talvez também expressaram certa distância em relação às formas de vida que se têm imposto brutalmente nas últimas décadas no nosso contexto, bem como no planeta como um todo. Produtivismo desenfreado, aliado a uma precarização generalizada, mobilização da existência em vista de finalidades cujo sentido escapa a todos, um poder fármaco pornográfico, como diz a Beatriz Preciado. O nosso exemplo é a insistência na cura gay, ou a Ritalina administrada em massa a crianças inquietas, e a lista seria gigantesca. Ou, um outro sinal, a fabricação do homem endividado, como indica Maurício Lazzarato. Nesse caso, a crise dos derivativos é apenas um pequeno exemplo de um sistema econômico e subjetivo generalizado, onde se fabrica dívida e culpa simultaneamente, incessantemente. Enfim, a capitalização de todas as esferas da existência, uma espécie do que eu chamaria um niilismo biopolítico, que não pode ter como revide, senão justamente a vida multitudinária posta em cena. Olha, o movimento Passe Livre, desde o início, teve com a sua pauta restrita uma sabedoria política inigualável. Soube como e quando começar, soube sustentar o que foi suscitado, soube apartar-se daquilo que lhe soava como uma infiltração indevida, soube retirar-se no momento certo, soube como continuar apesar dessa retirada tática, soube até como driblar magistralmente as ciladas policialescas dos repórteres que queriam escarafunchar a identidade pessoal dos seus membros. Anota aí, eu sou ninguém, dizia uma das militantes do grupo, com a malícia de Odisseus, mostrando como certa dessubjetivação é uma condição para a política hoje. Giorgio Agamben já o dizia, os poderes não sabem o que fazer com a singularidade qualquer, com aqueles que mal têm um nome. Por exemplo, aquele homem solitário e anônimo que interrompeu uma fileira de tanques na praça Tiananmen há anos atrás. Quem era ele? Quem ele representava? A que grupo ou partido ele pertencia? Como lutar contra o risco de que qualquer um possa virar um insurgente? Daí a pressa em encaixar os manifestantes numa categoria reconhecível. Em todo caso, quanto ao MPL, é bom que ele se mantenha fiel à sua pauta e ao seu estilo sóbrio e incisivo. E seria ótimo se movimentos com tamanho foco se multiplicassem aos milhares pelo Brasil e pelo mundo para diferentes pautas, muito além daquelas que já existem por toda parte. Mas é preciso reconhecer que, para além dos 20 centavos, que falam precisamente da mobilidade urbana como uma condição da própria vida e produção nas cidades contemporâneas, atestando uma recomposição de classe, o surgimento de um cognitariado e de um precariado que transversaliza os recortes sociais antes muito mais nítidos. É preciso reconhecer que muitos outros desejos, além desse, se expressaram assim que a porteira da rua foi arrombada. Falamos de desejo e não de reivindicações, justamente porque reivindicações podem ser satisfeitas, mas o desejo obedece a outra lógica. Ele tende à expansão, ele se espraia, ele contagia, ele prolifera, ele se multiplica e se reinventa à medida em que se conecta com outros desejos. Falamos de um desejo coletivo, onde se tem imenso prazer em descer a rua, em sentir a pulsação multitudinária, em cruzar a diversidade de vozes e de corpos, de sexos e de tipos, em apreender um comum que nada
aliás, um comum que tem a ver, sim, com as redes sociais, com a conexão produtiva entre os circuitos vários, com a inteligência coletiva, com uma sensorialidade ampliada, com a certeza de que o transporte deveria sim ser um bem comum, assim como o verde da Praça Taksim, assim como a água, a terra, a internet, as informações, os códigos, os saberes, a cidade, e que toda espécie de enclosure, essa espécie de fechamento, de enclausuramento de um espaço, é um atentado às condições da produção contemporânea. Produção essa que requer cada vez mais o livre compartilhamento do comum. Tornar cada vez mais comum o que é comum. Outrora, alguns chamaram isso de comunismo. Um comunismo do desejo. A expressão soa hoje como um atentado ao pudor, mas é a expropriação do comum pelos mecanismos de poder que ataca e depaupera capilarmente aquilo que é a fonte e a matéria mesma do contemporâneo, a saber, a vida em comum. Talvez uma outra subjetividade política e coletiva esteja nascendo ou renascendo, aqui e em outros pontos do planeta. Subjetividade essa para a qual carecemos de categorias e de parâmetros. Mais insurreta, mais anônima, mais múltipla, de movimento mais do que de partido, de fluxo mais do que de disciplina, de impulso mais do que de finalidades, com um poder de convocação incomum, sem que isso garanta nada, muito menos garante que ela se torne o novo sujeito da história. É difícil medir tais movimentos sem usar a régua da contabilidade de mercearia ou do jogo de futebol. Quanto lucramos? No que deu? Quais forças favoreceu? No final, quem venceu? Perguntarão. Não se trata de menosprezar a avaliação das forças em jogo, sobretudo num país como o nosso, em que uma vasta aliança conservadora distribui as cartas e leva o jogo há séculos, independente dos regimes que se sucedem ou do que dizem as urnas. Ou seja, não se trata de confiar no Deus dará, mas ao contrário, num momento tão aberto, trata-se de aguçar a capacidade de discriminar as linhas de força do presente, fortalecer aquelas direções que garantam a preservação dessa abertura e distinguir no meio da correnteza o que é redemoinho e o que é pororoca. Quais direções são constituintes, quais apenas repisam o instituído e quais comportam riscos de retrocesso. Nisso tudo, não se deve subestimar a inteligência cartográfica e a potência psicopolítica da multidão, que se dá o direito de não saber de antemão tudo o que quer, mesmo quando enxameia o país e ocupa os jardins dos palácios, pois essa multidão suspeita que não temos fórmulas prontas que pudessem saciar nosso desejo ou apaziguar nossa aflição. Como diz Deleuze, falam sempre do futuro da revolução, mas ignoram o devir revolucionário das pessoas. Era isso.